Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais de astronomia. E hoje nós vamos falar da estrela mais importante do céu para a gente, que é o Sol, né? Sem ele não teríamos condições nenhuma de viver aqui na Terra. E vamos ver como é que funciona essa maravilhosa estrela, né? Inicialmente a gente tem que lembrar que o Sol, para a humanidade, sempre teve uma grande importância, né? Seja na antiguidade, na mitologia, quando se achava que era um poder extraordinário, capaz de mudar a temperatura, o calor vinha com ele, mudava, as plantas mudavam quando o sol era mais forte. Então, ele representava uma força muito grande. Mais adiante, o homem descobriu que poderia compreender melhor o clima, né? Compreendendo as diversas etapas em que o Sol passava ao longo do ano. Então, serviu de praticidade, né? O estudo das estações, por exemplo, e hoje em dia o Sol é uma grande área de pesquisa para a astrofísica, né? É um verdadeiro laboratório de altíssimas temperaturas, onde nós conhecemos como funciona os processos nucleares, né? Uma primeira observação do Sol que a gente faz é que havia um movimento aparente, né? Se você estivesse aqui olhando para o Sol, você vê que ele nascia, numa época do ano nascia num ponto, outra época no outro, isso devido ao movimento da Terra, de translação, e que a Terra está inclinada, né? A Terra tem uma inclinação de 23,5 graus, e essa inclinação faz com que o Sol, para nós aqui, o movimento aparente do Sol, pareça deslocar-se um pouco para o norte, um pouco para o sul, fazendo as estações. Então essa inclinação da Terra é que causa as estações, né, ao longo do ano. Se você tivesse que observar o Sol nascendo e se pondo, né, ele nasce no leste, se põe no oeste. Em cada época do ano, ele atinge alturas diferentes, né? Então, se você estivesse sobre a superfície, aqui, ó, norte e sul, né, leste e oeste, você veria o Sol subir em alturas diferentes, oscilando em relação a um meio, né, que nós chamamos de equinócio, né? E o Sol varia 23,5 graus para o norte, 23,5 graus para o sul, fazendo com que haja as estações. Então, é uma posição relativa à que nós temos aqui na Terra, né? Para medir essa intensidade de luz, né, nós utilizamos um conceito chamado constante solar, né? A constante solar é a quantidade de energia que atinge a Terra por unidade de área e tempo. Ou seja, é a quantidade de energia que bateria numa área definida, que a gente define 1 metro quadrado, né, mede em joules por segundo e por metro quadrado. Ou seja, em watt por metro quadrado também. Então a gente pode medir essa quantidade que bate aqui na Terra, e equipamentos conseguem medir e verificam que, em média, varia entre 1.360 watts por metro quadrado. Um pouco mais, um pouco menos. Isso por quê? Porque o Sol está emitindo luz, mas a cada distância, né, que você se afasta do Sol, a quantidade de energia que bate é menor. Até que os planetas mais afastados são mais frios, cheios de gelo, etc. Por quê? Porque a quantidade que bate por área lá é menor, né? Aqui na Terra nós temos essa quantidade. Aí varia com a lei do inverso do quadrado, né? Então, descobrir como é que isso varia é importante para aproveitarmos a energia do Sol. E isso, obviamente, lembrando que ele sempre varia a inclinação de 23 graus para um lado, 23,5 para um lado e 23,5 para o outro, né? Sabemos também que essa energia pode ser aproveitada sob forma de energia solar, né? Quando a energia do Sol atinge painéis apropriados, transforma essa energia em energia do movimento de elétrons, que são capazes de formar uma corrente elétrica. Então nós podemos aproveitar essa corrente elétrica. Infelizmente, ainda temos uma pequena quantidade na energia total aproveitada pelo homem, né? Uma quantidade muito pequena. A maior parte ainda é petróleo, carvão mineral e gás natural. Essa quantidade aqui, nós perdemos muita energia, né, ao longo do ano, né? É equivalente à potência de 14 lâmpadas de 100 watts por metro quadrado. Quer dizer, aquele valor de 1.360, que é quase 1.400, né, watts por metro quadrado, equivale a você colocar 14 lâmpadas iluminando um metro quadrado de 100 watts essas lâmpadas. Então é muita coisa. Na Terra, a quantidade que chega total é de 50 bilhões de gigawatts. Então a quantidade de energia que chega na Terra é enorme. Só que uma parte é refletida para o céu, né, um terço mais ou menos,
e outra parte nós aproveitamos aqui na Terra, né? Outra importância que o Sol tem para a gente é a formação do clima espacial. Aqui nas proximidades da Terra, o vento solar, a luz, as radiações, tudo que vem do Sol, né, que é um conjunto de ondas eletromagnéticas e um conjunto de partículas carregadas, nós chamamos de plasma, né? Tudo vem nesse vento e faz um clima em volta da Terra, interferindo sobre o nosso clima. Então, por que o clima não é tão certinho, não previsível, né? Porque essa quantidade varia muito e interfere agindo sobre a nossa atmosfera. Quando o Sol atinge a nossa atmosfera, parte é absorvida mais pelas nuvens, pelo mar, pelas terras. Então essa variabilidade faz com que o clima seja dificilmente previsível, além de interferir também em equipamentos como satélites, né? Se a gente olhar o Sol de perto, a estrutura do Sol, né, a gente vai ver que ele é dividido em várias camadas e o homem está parcialmente conhecendo como funciona o Sol, mas basicamente sabemos que é uma bola de gás que tem 92% de hidrogênio e só uns 7 ou 8% de hélio, e os outros gases muito pouquinho. Então o Sol é uma fornalha capaz de transformar hidrogênio, elemento mais simples do universo, em hélio. Com o tempo ele vai transformando o hélio em outros elementos mais pesados, mas isso leva bilhões de anos, né? A estrutura do Sol, ela suporta uma fornalha nuclear que acontece no centro. No centro a temperatura são milhões de graus, enquanto que na superfície apenas 6.000 graus. Então 6.000 graus na superfície e no núcleo pode chegar até 20 milhões de graus, né? Nesse núcleo que nós vimos agora, ocorre a fusão nuclear. A fusão nuclear é quando átomos pequenos colidem a altíssimas temperaturas e são capazes de formar um átomo mais pesado. Nesse processo, parte da matéria vira energia pela famosa equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado. Então, o que o Sol faz é transformar elementos leves em elementos mais pesados, que é o procedimento de fusão. Isso, com o tempo, vai mudando o próprio Sol e vai mudando também os elementos mais pesados que serão usados depois para formar os planetas, né? O interior do Sol tem correntes de convecção, ou seja, quando a gente trata do Sol, a gente consegue identificar que existem movimentos internos, não estão bem conhecidos, não estão bem detalhados, porque é extremamente complexo fazer isso a essa distância, né? E sem ter um acesso direto. Para atingir o Sol, nós enviamos sondas que chegam a distância razoável ao Sol, não pode chegar muito perto. E a radiação do Sol é muito variada. Existem correntes de convecção dentro do Sol que fazem com que ele produza efeitos ao seu redor, como as manchas solares, as protuberâncias, né? E isso acontece há cerca de 5 bilhões de anos. É o tempo em que o Sol está vivo, né? Uma dessas coisas que nós verificamos na superfície do Sol são as manchas solares. As manchas solares são essas pontinhas pretas, né? Que na realidade elas não são pretas, elas são extremamente brilhantes. Só que em relação ao Sol, elas estão numa temperatura mais baixa. A temperatura das manchas solares é cerca de 4.500 graus, enquanto que a superfície normal do Sol é 6.000. Então quando a gente coloca um filtro, né, vocês estão vendo aqui que a gente vê o Sol sempre meio amarelo, laranja, e isso é graças a filtros. Mas se você pudesse olhar diretamente o Sol, ou quando, por exemplo, uma nuvem toda branca passa na frente do Sol, você vê que ele é branco, né? Ele emite todas as frequências do visível, na nossa visão particular, humana, a gente vê ele como branco. Só que com filtros especiais nós podemos ver detalhes melhor. Então esses filtros são para detalhar melhor. E essas manchas, elas são uma representação, elas variam de energia, né? A quantidade de energia que chega na Terra depende dessas manchas. E essas manchas têm sido monitoradas há muito tempo, né? Desde o ano 1600, mais ou menos, nós sabemos que há oscilações nela. E há um período em que a quantidade de manchas aumenta e diminui. Esse período é de cerca de 11 anos. Podemos chegar até 13, mas em média 11 anos elas aumentam a quantidade e diminuem a quantidade. Ainda não sabemos a razão disso, mas isso já é monitorado há quase 400 anos, né? Outra interferência sobre a Terra é o vento solar. O vento solar, né, nessa fornalha, ele consegue emitir
um feixe de partículas enorme de átomos carregados, que nós chamamos de plasma, né? Plasma de próton, elétron, neutrinos e outras partículas. Elas carregadas com uma velocidade de 400 a 800 km por segundo. Quer dizer, veja que para sair da Terra são 11 km por segundo. Elas chegam a quase 800 km por segundo. Então é uma velocidade muito grande dessas partículas que atingem a Terra. E a luz, a onda eletromagnética, leva 8 minutos para chegar na Terra. Mas esses ventos podem levar horas ou dias para atingir a Terra. Quando chega na Terra, encontra o campo magnético da Terra que faz elas desviarem. E é isso que nos salva da extinção, né? Nos outros planetas nós não temos condições de vida adequada, porque nos outros planetas não tem essa proteção magnética, né? Não tem um campo magnético adequado para desviar essa radiação que vem do Sol, né? Existe também no Sol a ejeção de massa coronal, ou seja, na coroa do Sol existe uma quantidade muito grande de gás e explosões que vêm do interior como se fossem vulcões, né? Esses vulcões jogam uma quantidade muito grande para o espaço e interagem com a nossa atmosfera. Aqui nós podemos ver uma também. Essa imagem é uma imagem em que você falsifica um eclipse. Você bota um equipamento, um telescópio, e no meio você coloca um disco que cubra exatamente o diâmetro do Sol, então é capaz de você observar essas protuberâncias, esses saltos de gases, de plasma, e muitas vezes maior que a Terra, né? E se atingirem a Terra, nós teremos eventos catastróficos. Em geral, atingem a Terra bem mais fraco, né? Por um lado é ruim, porque pode alterar a vida na Terra, mas por outro lado é bom, porque ele causa mutações, e essas mutações nas espécies causam a evolução. Um dos fatores que fazem as espécies evoluírem na Terra é justamente as mutações causadas por radiações altamente energéticas provenientes do Sol, né? O Sol também pode ser observado em outras frequências, né? Normalmente a gente vê o Sol visível, olha o telescópio, né? Ele bota um filtro próprio, mas existem filtros para várias frequências, né? O Sol emite todas as frequências, mas nós podemos filtrar a frequência. Podemos observar o visível, a luz visível, que é esse branco total, o ultravioleta, o infravermelho, o hidrogênio alfa e o raio-x são as principais. Então você pode ter a imagem do Sol em várias frequências. Se o nosso olho pudesse enxergar várias frequências, tivesse um botãozinho aqui que ligasse, agora vem ultravioleta, infravermelho, nós veríamos o Sol completamente diferente, em raio-x também. E isso mostra como funciona o Sol, né? Esses dispositivos, esses telescópios apropriados para cada frequência, são capazes de identificar fenômenos e provavelmente no futuro nos vão ajudar muito a construção de uma imitação do Sol, quer dizer, produzir energia na Terra como ocorre no Sol, só que controlada, né? O Sol, como tudo na vida, tem um ciclo, né? Ele nasce com uma grande nuvem de hidrogênio e essa nuvem de hidrogênio, ela, pela pressão gravitacional, começa a brilhar e ele cresce até ele morrer no final, formando uma grande nuvem novamente, só que nuvem agora de elementos pesados. A nuvem original é de hidrogênio, puramente, e depois de todo esse processo de transformação, a nuvem final é que vai dar origem aos planetas. São elementos pesados, como ferro, alumínio, carbono, oxigênio, etc. O Sol tem uma sequência de vida, né, mais ou menos 15 bilhões de anos. Nós estamos aqui, mais ou menos, entre 4 e 5 bilhões de anos, que ele está nessa fase. Ele vai aumentar de tamanho até virar uma gigante vermelha, depois vai expelir esses gases pesados e vai virar uma anã branca, né, ou uma anã vermelha, né? Então, esse ciclo de vida mostra que o Sol está vivendo num conjunto de estrelas. Mas onde é que está o Sol? Essa é a pergunta. Nós sabemos que nós estamos girando em torno do Sol, mas onde é que está o Sol? Então aqui, esses círculos são as órbitas dos planetas. Os planetas não giram em torno do Sol certinho, não. O Sol está em movimento. Se os planetas girassem assim, o Sol ia embora, né? E eles iam ficar. Não pode. Eles saem acompanhando. Então o movimento, na realidade, é esse aqui. E ele vai na direção de uma determinada área do céu. Nós descobrimos que a direção é da constelação de Hércules, mais ou menos perto da estrela Vega, né?
A velocidade com que ele vai para lá é de 250 km por segundo. Tá? Para sair da Terra é 11, porque é 250. E ele está num grande complexo desse aqui, que é a nossa galáxia. Então, se alguém perguntar onde é que o Sol está, ele está girando, junto com os planetas, em torno da galáxia, que é a Via Láctea. O Sol está aqui perto do braço de Órion, né, e leva mais ou menos 250 milhões de anos para dar uma volta. Em toda a sua vida, ele deve ter dado um monte de voltas. Né? O Sol tem 5 bilhões de anos, 20 vezes mais, talvez, né? Então, ainda existe um estudo um pouco mais aprimorado para saber, porque ele tem um movimento também, não é exatamente circular, né? Mas o Sol está girando em torno dessa grande galáxia. Para observar o Sol, a gente usa telescópios apropriados. Galáxias. Para observar o Sol, a gente usa telescópios apropriados, né? Então, nós temos telescópios com filtros próprios, tem filtros de hidrogênio alfa. O hidrogênio alfa é o Sol é formado de hidrogênio, então os elétrons ao redor dele pulam em camadas. Então, quando ele pula, o primeiro salto dele, que é o mais comum, né, é o hidrogênio alfa, tem o beta, o gama, etc., são saltos quânticos. Então, ele emite uma frequência própria desse salto quântico. Então, a gente tem um telescópio próprio para isso, né? Existem telescópios que pegam essa imagem aqui, por exemplo, a imagem em hidrogênio alfa. Tá? Então, o ser humano nunca viu isso. O ser humano vê assim, visível, Sol branco. Se você botar um filtro neutro, digamos assim, você pode botar um filtro azul, vermelho, mas neutro você vai ver ele branco. São todas as cores do espectro, visível, né? Mas existem outras frequências que informam o que está acontecendo no Sol, aí você precisa de equipamentos adequados, né? E para observar assim a olho nu, né? Eu quero observar em casa mesmo, né? Então você pode usar um óculos apropriado para observar o Sol, para proteger a vista, ou num telescópio botando um filtro na frente, ou então apontando para o Sol e projetando, mas nunca olhando diretamente no telescópio, né? Aqui você pode botar uma câmera para tirar fotos, ou aqui projetar sobre uma folha de papel branco. Então o telescópio apontado, em vez de projetar no seu olho e você enxergar, não deve fazer isso nunca, né? Ele projeta sobre um papel branco. Então é possível observar assim o Sol também. Então, nós vimos que o Sol tem propriedades extremamente úteis que podem nos ensinar como funciona a fusão nuclear aqui na Terra. Estudar o Sol é estudar processos que no futuro poderão nos ajudar muito e também poderão ajudar muito a compreender como é que funciona toda a vida das estrelas e como é que nós nascemos, ok? Obrigado.